Boa noite, já é noite, noite, noite mesmo. Agora já são mais de 8 horas da noite, estamos aqui para mais um vídeo, o último dessas séries do profeta Isaías. Estamos hoje estudando o último capítulo desse livro, o capítulo 66. Número de homem, 666. 66 é o número de homem, número 6. Então, estamos aqui no último capítulo e vamos estudá-lo bem devagar. Ele é um tanto quanto longo. Não é tão longo, mas é um pouquinho mais longo que os outros. Nós vamos estudá-lo devagarzinho, né? Espero que todos estejam bem nesse segundo dia do ano, 2024. Londres hoje está muito molhada, muita chuva, muito vento. Eu estava acompanhando um pessoal que faz lives lá no aeroporto Heathrow, né, que é o principal aeroporto aqui de Londres. Nós temos 5 aeroportos internacionais aqui em Londres. E eu acompanho alguns, né, mas hoje eu estava observando os aviões descendo em Heathrow. E por causa da ventania que está hoje, era bem interessante ver os aviões balançando antes de descer. Ai, teve uns que não conseguiram, não, gente, teve que levantar a bunda de novo. Porque aqui quando venta é babado. É igual mesmo lá em São Paulo, né? Em São Paulo também, quando dessas ventanias, né, os aviões tudo fica balançando lá. Tem uns até que desce, né? De uma vez, assim, o pessoal quase morre de susto. Hoje eu estava observando os aviões e eu falei assim, gente, se eu tivesse num desses aí, eu já estava morrendo de medo do trem não conseguir descer. Alguns tiveram que ser levados para outro aeroporto, porque não conseguiram pousar lá. Sei que hoje foi assim, foi um dia meio complicadinho. Segundo dia do ano, né? Estamos aí enfrentando uma série de situações na natureza. Mas vamos lá, vamos estudar o capítulo 66, porque essas coisas aí vão continuar mesmo, né? Isso aí vai ser normal. Isso aí é uma coisa que nós vamos ter que nos habituar a ela, né? Essas mudanças climáticas meio malucas, nós estamos passando por um momento de transição e não tem como evitar. Então vamos lá. Versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Edificareis no futuro. Onde será o lugar do meu descanso? O Senhor está perguntando isso para nós hoje, né? Deve estar perguntando isso para Israel também. Onde está a casa que vocês vão me construir? Onde está a casa que me edificareis no futuro? Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, o que treme da minha palavra. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Bom, eu acho que nós estamos incluídos aqui, não estamos? Mas o que sacrifica um boi é como o que mata um homem, e o que sacrifica um cordeiro como o que degola um cão. O que oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco, e o que queima incenso como o que adora um ídolo.
Estes escolheram seus próprios caminhos. O profeta estava se referindo ao povo que estava lá fazendo aquilo que não devia, né? E a sua alma tem prazer nas suas abominações. Essa é a última profecia do profeta, viu, gente? Você imagina que depois disso, o coitadinho não mais era, tá? De modo que escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles os seus temores. É. Engraçado que o profeta aqui estava falando. O templo, quando ele deu essa profecia, o templo ainda estava em pé. Mas ele pergunta: onde está a casa que me edificareis? Quer dizer, na cabeça do Eterno, no pensamento do Eterno, porque o Eterno tem cabeça, né? Nos planos do Eterno, a destruição que ele fala aqui já havia acontecido, já havia. O templo já estava lá embaixo, já tinha tudo acontecido. Mas na manifestação ainda não havia acontecido. Né? Pois quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram. Fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. É. Gente, o que eu penso é que o povo eles estavam, como é que fala? Vou falar isso em português, take the granted. Eles estavam abusando da paciência de Deus, né? Estavam abusando do amor do Eterno. Eles estavam abusando das promessas do Eterno, porque eles pensavam assim, não, porque o profeta falava que havia destruição, depois ele falava da reedificação. Então, acho que eles pensavam, esse profeta está doido, ele não está falando coisa com coisa, né? Porque o templo ainda está aí, como é que o templo vai ser reconstruído? O templo está ali, ó, a gente vê o templo todo dia, por que está falando que onde é que eu vou escolher o lugar para construir o templo? Se o templo já está lá. Então, esse profeta está caducando. Ele é velho, né? Eles não levavam a sério. Eles só começaram a levar a sério as profecias de Isaías e de Jeremias depois que tudo aconteceu. Aí eles começaram. Porque quando Neemias resolveu reconstruir, ouviu falar que em Israel estava tudo, né, estava tudo desolado, o templo continuava no chão, ninguém havia feito nada, que ele foi para Ciro, para o rei Ciro, e falou sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, foi aí que ele lembrou das profecias, né? Ele lendo Jeremias e lendo Isaías, ele viu que os 70 anos que haviam sido falados já tinha acabado. Então alguém tinha que levantar e ir ao rei a Ciro, o rei que estava reinando lá em Babilônia e na Pérsia ali, né, para reconstruir o templo, para reconstruir tudo, porque a profecia tinha falado isso. Então Neemias lendo falou, mas já agora é tempo, deixa eu fazer alguma coisa, né? E aí ele foi lá e ajudou o povo a reconstruir, né, o templo e a restaurar os muros de Jerusalém daquela época. Por que vocês acham que hoje todos os preparativos para a restauração do templo já estão prontos? Porque eles estudam Isaías, eles estudam Jeremias. E lembra quando Jesus disse que a gente era capaz de observar os céus e o tempo e saber quando é que era o tempo de plantar, e quando é que vinha a chuva, quando é que vinha a tempestade, etc. Mas a gente não era capaz de discernir o tempo de Deus,
os sinais que ele estava mandando, ele disse isso para os fariseus e saduceus. Vocês sabem olhar, prever o tempo, mas vocês não estão sabendo observar as profecias e perceber que chegou um tempo. Chegou um tempo, uma das profecias está se cumprindo agora e vocês não estão observando isso, mas isso até hoje não foi feito. Eles continuam cegos do céu, vendo o vento aqui, ouvindo o vento. Eles continuam cegos. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Os vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor será glorificado, para que vejamos a vossa alegria, contudo serão envergonhados. O profeta estava falando do que eles estavam fazendo com o próprio profeta e do que eles estavam fazendo com as pessoas que acreditavam nas palavras do profeta. Então ele diz aqui o versículo 5, ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, aqueles que acreditavam na palavra do profeta Isaías, o que Isaías estava falando, que tremiam diante e que oravam e que pediam e choravam. Os vossos irmãos que vos aborrecem, quer dizer, ele nem fala os inimigos, ele fala os vossos irmãos, porque quem estava aborrecendo eles, quem estava tendo um momento de negação com relação àquilo que o profeta estava falando, não eram estrangeiros, eram os irmãos, eram os próprios judeus que estavam aborrecendo os próprios irmãos porque acreditavam nas palavras do profeta Isaías. O que acontece hoje? A mesma coisa. Se a gente que acredita nas profecias, os que não acreditam não ficam falando, isso aí já foi, já passou, não vai acontecer mais não. Deus agora é só amor. Os vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor será glorificado. Para que vejamos a vossa alegria, contudo serão envergonhados. Uma voz de grande tumulto virá da cidade, uma voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhes viesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Eita profecia linda, maravilhosa. Isso aqui, quando Israel foi fundado num só dia. Ai, como que era o nome dele? Esqueci o nome dele. Que era o pai da Golden Meir, né? Ele disse isso. No dia que Israel foi fundado, 1949, ele falou isso. Isso aqui ele está se referindo à criação de Israel. Olha aqui. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um filho. Ele está chamando Israel de filho. Ele está dizendo que antes que qualquer um pensasse, antes que tivesse dores, nasceu esse filho, que se chama Israel. Quem jamais ouviu tal coisa? Gente, olha que profeta maravilhoso, gente. Eu fico impressionada com o profeta Isaías. Como é que ele viu isso acontecendo 2.600 anos antes, gente? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores de parto e deu à luz a seus filhos. Eita Deus!
Hum. Abriria eu a madre e não faria nascer? Diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Quer dizer, estava dizendo, gente, como é que pode vocês pensarem que eu que abri a madre fecharia ela e depois não abriria de novo? Quem fecha, abre. Quem abre, fecha e abre. É isso que o Senhor está falando. Abriria eu a madre e não faria nascer? Diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre? Diz o Senhor, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, pois vós todos os que a amais, enchei-vos de alegria por ela, todos os que por ela planteastes. Gente, profeta Isaías era o profeta Isaías. Nenhum outro profeta profetizou isso aqui, gente. Só ele. Só ele é quem disse que em 1949, 2.600 anos depois, Israel nasceria num dia. De novo. Aqui, ó. Mas Sião mal sentia as dores de parto e já deu à luz seu filho. Aí ele fala, abriria eu a madre e não faria nascer? Diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre? Diz o Senhor Deus. Ele fechou, ele abriu, ele fechou, ele abriu. Aí ele vem, versículo 10. Regozijai-vos com Jerusalém. Alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos de alegria por ela, todos os que por ela pranteastes. Pois mamareis e vos fartareis dos peitos das suas consolações. Sugareis e vos deleitareis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então sereis amamentados, sereis carregados ao colo, e sobre os joelhos sereis afagados. Ai, Jerusalém, Jerusalém. Gente, as lágrimas que Jesus verteu sobre Jerusalém, um dia, elas vão ser enxugadas. E vão ser enxugadas aqui. Quando ele olhou para... Não foi só uma vez que ele fez isso. Quando ele tinha 12 anos e ele estava no templo, depois os pais viram que ele tinha ficado e voltaram para buscá-lo 3 dias depois. Quando ele estava no Monte das Oliveiras de novo, ele tinha 12 anos. Ele olhou para Jerusalém. E o pai dele falou assim, mas é bonito Jerusalém vista daqui, né? Aí ele disse, um dia eu vou voltar como rei. Ele tinha 12 anos. Ele simplesmente fez uma profecia naquele momento. Mas aí a mãe dele, Maria, pensou que ele estava se referindo àquele tempo. Então, quando Jesus chegou em Jerusalém, aos 33 anos, ele disse de novo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintos, e vocês não quiseram. Ela não entendeu. Não entendeu. Porque na cabecinha dela e na cabecinha de todos os que estavam ali naquela época, o reino seria estabelecido ali, naquela época. Mas aí
não haveria aquele primeiro versículo, foi o primeiro versículo do capítulo 65, não teria acontecido. Lembra que eu disse para vocês que eu ia falar sobre ele? Capítulo 65, o primeiro versículo diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, antes que ele venha como rei, ele precisava buscar esse povo. Sabe quem são esses povos aqui? Somos nós. Somos nós. Todos os outros que não nasceram das coxas de Abraão. Todos nós que fomos implantados na oliveira verdadeira. Por causa disso, nessa época, ele não poderia vir como um rei. Ele veio como um Messias sofredor. Para que nós, esse povo que nunca havia buscado o Senhor, fosse atrás dele, como nós fomos atrás dele. Aí vem todos os outros países, vem, né, a Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Áustria, Nova Zelândia e todo mundo, gente. A Alemanha, a Rússia, Ucrânia, Romênia, Suíça, Holanda, Polônia, tudo isso. Toda a Europa, toda a América. São povos que não conheciam o Senhor, mas que o procuraram, buscaram, e ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, por causa desse povo, essa profecia ainda não aconteceu. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei em Jerusalém, vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos te reverdecerão, reverdecerão como a erva tenra. A mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. O Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira um furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Isso aqui são para todos aqueles que estão lutando contra Jerusalém, contra o cumprimento dessa profecia. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após aquele que está no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, venho para juntar todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Porém, entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, famosos como flecheiros, e Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre as nações. Esses aqui são os últimos versículos desse capítulo. Ai, Jesus. Trarão todos os vossos irmãos, olha que profecia linda,
Trarão todos os vossos irmãos entre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes, para levitas, diz o Senhor. Gente, que promessa linda. O Senhor está dizendo aqui de todas as outras nações, dessas que não conheciam Ele, como Ele fala aqui, anunciarão a minha glória entre as... Peraí. Porque conheço as suas obras, os seus pensamentos, venho para juntar todas as nações e línguas. O Senhor vai vir para juntar todas as nações e línguas. Todas. Gente, que promessa maravilhosa. E virão e verão a minha glória. Porém, entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Társis, Pu, Lude, famosos como flecheiros, a Tubaia, Javã, até as ilhas de mais longe. A Austrália, lá embaixo, que na época ninguém nem sabia que existia. América do Sul, América do Norte, Havaí, ninguém sabia que essas ilhas existiam, gente. Olha, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão minha glória entre as nações. Essas nações que nunca haviam ouvido falar de Jesus, de Yahvé, de Hashem, do Eterno, que não conheciam Jerusalém, que não conheciam Israel, que não conheciam a história de Abraão. Ele está dizendo que no fim, nessa época aqui, essas nações queriam anunciar a palavra do Eterno. Ó, anunciarão a minha glória entre as nações. Trarão todos os vossos... Essas nações levarão os filhos, os judeus, para Jerusalém. E a gente vai fazer isso como um presente. Senhor, muito obrigada por ter vindo no mundo, ter me salvado, ter me enxertado na oliveira. Então, eu vou te trazer os filhos que você prometeu a Abraão. Eu estou trazendo eles de volta para a vossa terra. Como se fosse uma oferta ao Senhor. E também deles tomarei alguns, quer dizer, dos estrangeiros, desse povo das ilhas que não conheciam o Senhor, disse que vão fazer deles sacerdotes e levitas. Gente, uma coisa que era só para a tribo de Arão. O Senhor está dizendo aqui que dos povos dessas ilhas, ele vai tomar alguns para sacerdotes e levitas. Não é o que acontece hoje, gente? Quantos sacerdotes, quantos homens de Deus nós temos no mundo? Não são muitos, mas tem. Quantos cantores, levitas nós temos espalhados pelo mundo que realmente são ungidos pelo Senhor? Tem muitos, principalmente nos Estados Unidos, tem muitos lá. Como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Gente, eu já disse, o novo céu e a nova terra é aqui mesmo, viu? O Senhor vai restaurar essa terra. Ele vai limpar e vai restaurar. E vai construir o templo. E Jerusalém será a capital do mundo e nós estaremos indo lá para honrar o Senhor e fazer isso aqui que ele está falando. Vamos ler 22 de novo? Como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer no futuro, ele está dizendo, ele vai fazer, estarão diante da minha face, estarão no futuro.
diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. De uma lua nova a outra e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Olha que promessa linda. De uma lua nova a outra e de um sábado ao outro, quer dizer, vai ser o tempo todo, gente. Não vai parar. Não vai parar. Virá toda a humanidade. Gente, não é só Israel, é toda a humanidade. É chinês, é japonês, é turco, é russo, é brasileiro, é europeu todo, toda a humanidade. A adorar na minha presença, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, e o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a humanidade. Quer dizer, o Senhor vai fazer justiça e bondade. E aqui acaba o livro do profeta Isaías. Depois disso, ele não mais existia, né? Manassés, o rei, filho de Zedequias, cerrou o profeta no meio. Mas com certeza esse profeta está num lugar muito bom com o Cordeiro. Né? Gente, tá vendo um cheiro de algum lugar que tá me dando essa coriza. Bom, terminamos o capítulo, o livro de Isaías. E eu gostaria de perguntar a vocês se vocês gostariam que a gente lesse mais um profeta. Só me diz, tá? Me fala se vocês gostariam da gente começar um outro profeta. Aí a gente pode continuar nosso culto diário, né? E continuar nosso choro. Continuar nossa devocional, né? Vocês que sabem. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro profeta, né? Aí vocês podem dizer que profeta que vocês querem. Se o profeta Ezequiel, se o profeta... Qualquer um outro profeta, né? Ou Jeremias, ou Ezequiel, vocês que sabem. Todos esses profetas aqui são quase que da mesma época, né? Isaías foi o único que foi muito antes. Outros também aqui foram bem antes, principalmente aqueles que estavam na época do rei Acás, né? Então, vocês falem, tá bom? Eu vou continuar estudando eu mesma, mas aí se vocês quiserem continuar, a gente continua, tá bom? Fique com Deus, tenha uma boa noite no Brasil. Tchau, tchau.